A história do rei Davi, ela é, sem dúvida alguma, uma das histórias mais conhecidas das Sagradas Escrituras. O homem segundo o coração de Deus. A história de um jovem pastor franzino e insignificante, que tornou-se rei de Israel. Mas há um momento específico na vida deste homem, deste garoto franzino, que pastoreava as ovelhas de seu pai. Há um momento na vida dele que, sem dúvida alguma, foi o divisor de águas. Foi um momento crucial. Foi a sua passagem do anonimato para se tornar conhecido e famoso em toda a terra de Israel. Para sair do anonimato em que vivia no meio da relva, pastoreando um grupo pequeno de ovelhas, e se projetar como um dos soldados mais valentes do exército do rei Saul. E é claro, você se lembra bem disso. Esta é uma história que se tornou filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos e por aí vai. Davi e o gigante Golias. Quantas ilustrações maravilhosas são retiradas desta batalha. Esse momento em que o garoto desce aquela planície trazendo apenas 5 pedrinhas consigo e coloca aquela pedrinha em seu estilingue, em sua funda, e começa a rodar aquela pedra e lança, e essa pedra crava-se na testa daquele gigante enorme, um homem de 3,20 metros de altura, uma coisa sobrenatural, um gigante. O sujeito era um campeão dos filisteus, um assassino profissional. Sabe, quando nós lemos essa história, nós reparamos um detalhe, que o exército hebreu estava ali acampado lá em cima de uma pequena elevação, e à frente deles uma enorme planície, lá do outro lado o exército dos filisteus. Eles estavam prontos para guerrearem até a morte. O exército de Israel e o próprio rei Saul, eles estavam prontos para montarem em seus cavalos e os soldados empunharem as suas espadas, lanças, arcos e flechas e descerem a planície para o combate corpo a corpo. Ou viver ou morrer. Porém, o exército dos filisteus não descia para a batalha. Mas, ao invés disso, eles enviaram um homem só, com seu escudeiro à sua frente. E esse homem era um assassino profissional, o campeão dos filisteus, um homem aterrorizante. E aqueles soldados hebreus, eles começaram a observar aquele gigante.
De tal maneira que eles descreveram, isso está descrito na Bíblia, que eles calcularam o peso da lança dele, eles calcularam o peso de sua armadura, eles calcularam a altura dele, que deveria ter 3,20 metros, ou seja, eles estavam assombrados com aquele gigante chamado Golias. E todos os dias, aquele gigante descia a planície e gritava lá de baixo: como é, hebreus, israelitas, vocês vivem dizendo que o Deus de vocês é capaz de mover os montes, mas será que ele não tem poder de mover um homem só dentre vocês para vir lutar comigo até a morte? Não há necessidade dos dois exércitos se confrontarem. Eu sou filisteu e estou aqui. Mande-me um homem para lutar comigo até a morte, e aquele que permanecer de pé, este será o exército vencedor. Nenhum deles tinha coragem. Sabe, eles estavam ali para matar ou para morrer. Quando Saul desse a ordem, o exército iria descer para um combate corpo a corpo. Mas nenhum deles tinha coragem de vir sozinho, de enfrentar aquele homem sozinho. A coisa se tornou de tal forma vergonhosa para Israel que o rei Saul saiu da sua tenda e gritou aos seus soldados: aquele dentre vocês que tirar essa vergonha de sobre o nosso exército e tiver peito e coragem para descer lá e matar esses gigantes, eu vou dar ouro, e não apenas ouro, mas você vai passar a frequentar o palácio real. Eu vou dar a minha filha em casamento ao homem que matar esses gigantes e tirar esse opróbrio, essa zombaria, esse escárnio de sobre Israel. Veja, a proposta era muito boa. Seria comparada a ganhar uma Mega Sena em nossos dias. O sujeito é um soldado simplório e vai passar a ser genro do rei, vai casar com a filha do rei, vai frequentar o palácio, vai comer de suas iguarias, vai passar a fazer parte da família do rei de Israel. Mas mesmo assim, nenhum deles teve peito, nenhum deles teve coragem. Sabe, eu quero perguntar uma coisa para você que está me ouvindo ou me vendo em qualquer lugar. Qual a razão de tudo isso? Por que é que Deus, que tem o domínio e o controle de todas as coisas, permitiu tal situação naquela planície? Isso não tem nenhum significado maior? É apenas uma história para ser lembrada do momento em que Deus honrou a fé daquele garoto e matou o gigante com uma pedra? É só isso? Ou existe algo a mais? Eu creio que sim. Porque a Bíblia Sagrada afirma
sobre si próprio que a palavra de Deus não é morta, mas ela é viva e ela é eficaz. E ela se renova a cada manhã. Ou seja, nós quando abrimos as Sagradas Escrituras, ou nos lembramos de seus textos sagrados que estão gravados em nosso coração, nós estamos falando de algo que é vivo e não morto, como um jornal que apenas narra fatos do passado. Nós estamos tratando de algo sobrenatural. Portanto, esse texto não se resume apenas a uma história que narra o grande triunfo de um garoto sobre um guerreiro assassino. Mas isso tem algo a ver comigo, e isto tem algo a ver com você, conosco, que vivemos tão distante daquela planície e há muitos e muitos anos depois desse fato. Porém, escute isso. Todavia, temos também um adversário. Preste atenção. O apóstolo Paulo trouxe uma revelação e ele disse que não é contra a carne e contra a sangue que nós, eu e você, temos que lutar, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. Ou seja, em outras palavras, Paulo está falando de uma guerra espiritual. E ele disse que isso não é brincadeira, isso não é folclórico ou ilustrativo, e ele recomendou: tomai sobre vós toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas ardis do diabo. Ou seja, nós não estamos combatendo um qualquer. Nós estamos falando de um estrategista, de um assassino profissional. Nós estamos falando de um serial killer. Alguém acostumado a matar, roubar e destruir por milhares e milhares de anos. Eu pergunto a você que me vê agora e que me ouve em algum lugar: quantos homens e mulheres de Deus você já viu este gigante matar? Responda isso. Então, nós não estamos falando de algo que deve ser zombado ou tratado com pouco caso. Nós estamos falando de uma guerra e nela ou você vai matar ou você vai morrer. E há uma estratégia deste nosso adversário, deste filisteu, deste gigante. Ele é o campeão dos filisteus, ele é o rei das trevas. Sabe, o seu exército, os seus soldados estão dispostos a descer aquela colina e travar uma batalha corpo a corpo com o exército, mas não ele. Ele tem uma estratégia específica. Preste atenção. Ele não luta dessa forma. Mas sim de maneira individual, pessoal. Ele e você.
atenção no que eu estou dizendo. Escute bem. É exatamente nisto que milhares de homens e mulheres de Deus têm perdido suas vidas. Por não compreender isso. Sabe, é exatamente nesta hora em que se travam as maiores e as mais ferozes batalhas da sua vida e da minha. Não é quando você está no meio do exército entre os irmãos e entre as irmãs, e você está na igreja adorando a Deus e levantando as suas mãos aos céus e gritando: pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele, como aquela festa em nuvens e fogo assim. Recebe, aleluia! Eu vou lhe dizer uma coisa. Ele está lá fora, aguardando você descer, sozinho, para encontrar com ele. Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Escute isso. É exatamente nesta hora que Golias tem arrancado o pescoço de muitos guerreiros de Israel. Quando eles estão sozinhos, porque essa é a estratégia dele. Dá-me um nome. Venha se encontrar comigo nas circunstâncias, na rua, na frente do seu computador, quando você está sozinho, quando não tem pastores, diáconos, obreiros, missionários, quando os membros da igreja não estão por perto onde você está, e você está ali no seu Facebook, olhando fotografias, e você está ali navegando na internet, e tudo está à sua disposição e às tuas mãos. Quando você está à frente do seu televisor, quando você está na rua, quando você está no seu local de trabalho, quando você está sendo seduzido, seduzida, quando o diabo está lhe confrontando, lhe tentando, sozinho, ele e você, não tem ninguém observando, não tem ninguém vendo, não há ninguém ao redor. Davi sabia que não haveria outro meio. Ele não poderia enfrentar aquela situação com os seus irmãos e com o exército todos descerem juntos. Eles estavam dispostos a descer se forem todos juntos, o exército contra o exército. Mas não havia nenhum entre eles que tivesse feito de encarar aquele gigante olho no olho e dizer: Deus está comigo neste lugar. Eu não estou confiando na espada do meu irmão ou na espada da minha irmã, eu não estou confiando nos recursos que os outros soldados possam ter para me acudir, me socorrer e me ajudar nessa batalha. Eu estou contando com a presença do meu Deus, que me dará a vitória contra toda espécie de mal e contra todo laço e toda tentação. Sabe, quando Davi ele tomou essa decisão diante da inércia e da covardia de seus irmãos e de todos os soldados israelitas, ele disse ao rei: Rei,
olhou. E o rei olhou para o rapaz e menosprezou e disse: meu Deus, esse garoto é louco. Da onde surgiu esse menino? Alguém conhece ele aqui? Mas meu irmão ali daqueles soldados, ele veio trazendo lanche, está vendo essa situação e disse que vai. Garoto, você por acaso, você já viu o tamanho do sujeito? Garoto, você por acaso, você já viu o tamanho da lança, da espada daquele sujeito? Você tem ideia do que você vai enfrentar lá embaixo? E Davi disse ao rei: olha, rei, não se aflige no teu coração, eu tenho experiência com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu não vivo pela fé alheia. Eu não vivo pela experiência dos outros. Eu não estou tomando essa decisão de descer lá embaixo confiado na espada de ninguém, na experiência de ninguém, no testemunho de ninguém. Eu vou descer lá pela minha experiência com Deus. Olha, rei, você não me conhece, não conhece a minha vida, não conhece a minha história, mas eu tenho experiência com Deus de Israel. Ele está comigo. Ele é o meu pastor. E eu quero dizer para você que certa vez eu estava cuidando do rebanho e veio luz. Vocês estão com medo daquele cara lá embaixo. Mas eu estou dizendo que veio luz para abater uma ovelha. E o Espírito de Deus veio sobre mim e me encheu de força e de vigor e de ousadia. E eu matei aquele urso. Escute, rei, eu não estou empolgado, eu não tomei uma cama, uma cachaça no botequim antes de vir aqui. Eu estou falando que eu vou lá porque eu tenho experiência com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Vocês estão aqui acovardados porque vocês só confiam uns nos outros quando descem para a batalha. Mas a guerra é diferente, a guerra é olho no olho. É aí que se faz a diferença entre homens e inimigos. É aí que se faz a diferença entre gente que vive no oba-oba, na fantasia, nos êxtases espirituais, nos saltitos e todas estas coisas. É ali que se faz a diferença, porque ali é olho no olho. É você e o capeta, é você e o capiroto, é você e o Lúcifer, é só você e ele. Com toda a sua força, com todas as suas tentações e com todas as suas estratégias. Você está admirado, rei, por ter matado isso. Mas a minha coragem, a minha fé e a minha determinação de descer lá embaixo não é apenas por isso. Porque pouco tempo depois apareceu foi um leão. E aquilo que faria qualquer pastor tremer nas vagas e sair disparado. Ao contrário, comigo, o Espírito de Deus me encheu de fé, ousadia, coragem, intrepidez. E eu matei o leão. Rei, para vocês esse homem é um gigante, um serial killer, um profissional, um assassino, campeão dos filisteus. Vocês estão aqui calculando o peso da lança dele. Vocês estão aqui calculando o peso da armadura do sujeito. Vocês estão morrendo de medo. Mas eu quero dizer uma coisa a ele para
Saul ficou admirado com as palavras do garoto, magro, franzino, ruivo, cheio de sardas. E ele disse: tá bom, eu não tenho ouro, vou mandar você. Agora você faz assim: eu vou quebrar o seu véu, eu sou rei. E por ser rei, evidente que a minha armadura, ela é especial. Ela é mais resistente. Ela não é apenas mais reluzente, mais brilhosa, mas ela é mais forte. Porque, afinal de contas, eu sou rei. Toma a minha armadura e desce para a batalha. E Davi começou a tentar vestir aquilo e disse: olha, não me leva mal, mas eu não consigo me mover direito com essa sua armadura no meu corpo. E para me ser honesto, eu não preciso disso, porque eu não estou confiando nesse tipo de proteção. Eu vou ser sincero, o senhor fica com a sua armadura, a minha armadura é Deus. Eu não preciso disso. Eu vou descer lá agora e vou acabar com esse negócio. Meu irmão, eu já estive lá, nesta planície em Israel. Uma enorme planície. Grande descampado. Lugar de batalha, realmente de guerra. E quando nós estávamos passando ali na estrada, no ônibus, e naquele momento o nosso guia disse: esse aqui é o lugar, é a planície, onde se travou a batalha do rei Davi com o gigante filisteu. E eu olhei naquele lugar e Deus me deu essa palavra que eu estou lhe transmitindo agora. Nossa vida está ali, nossa história, nosso destino. Sabe, quando Davi ele começou a descer e catou 5 pedras, 5 pedras. Sabe, Jesus é a nossa rocha, a pedra angular, rejeitada por alguns, mas é o alicerce da construção da vida de todo aquele homem e toda aquela mulher que se tornam vencedores. Ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. 5 atributos, 5 pedras. E ele pegou uma dessas pedras e colocou no seu estilingue, no seu elástico, um instrumento chamado funda, muito usado na guerra naquele período da história. E quando ele veio descendo aquela planície, catando aquelas pedras, aquele gigante olhou e debochou e escarneceu: o que é isso? Que piada é essa que vocês estão fazendo? Eu estou pensando que vai descer um guerreiro. Eu estou pensando que vai descer um cara malhado, bombado. Eu estou pensando que vai descer um
tecido, franzino, mole. Nem sequer uma armadura escura ele tem. E ele olhou para o garoto e disse: eu vou cortar tua cabeça e vou entregar para os abutres. Meu Deus, que coisa horrorosa, hein? É uma fera. Mas ao invés de amedrontar a Davi, de lhe dar pavor, nós observamos que tamanha era a sua confiança. Ele não estava confiando em Saul, nos seus irmãos, ou no exército de Israel, que estavam lá em cima acampados, morrendo de medo. Sua confiança era unicamente em Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Quando Davi ouviu essas palavras e essa afronta de Golias, ele não saiu fugindo, mas ele correu, mas não para longe. Ele correu em direção ao gigante. Ele não veio só andando, não. Ele veio agora e veio correndo. E ele disse: hoje se verá que há Deus em Israel, e serei eu que vou cortar a tua cabeça e entregar para os adultos. Que coisa, que maravilha. Você conhece bem a história e sabe que Davi jogou uma pedra na testa do gigante, cravou. Um tiro certeiro, movido pela mão do próprio Espírito de Deus, e o bicho tombou no chão. E quando ele tombou, Davi pegou a própria espada das mãos do seu inimigo, a própria espada de Golias, e decepou a cabeça dele fora. E levantou aquela cabeça pelos cabelos. E o exército de Israel glorificou a Deus por aquela grande e extraordinária vitória. Mas não adianta para mim e para você apenas nos lembrarmos de Davi e sua conquista. Sabe, ele já viveu a sua vida, cometeu os seus erros, por eles foi perdoado, teve suas conquistas e vitórias e morreu em boa velhice, e agora está como Pai no reino dos céus. Nós estamos vivendo nossa história agora. E devemos pegar esse exemplo para entendermos a estratégia de Satanás, o gigante Golias que nos afronta, que afronta o exército de Israel. E devemos saber que a batalha é travada de forma individual, meu irmão, pastor, obreiro, obreira, presbítero, apóstolo, missionário, missionária. A guerra é travada na planície quando você está só. Prepare-se, não vai desarmar, muito menos com armas ineficazes, mas que a tua arma seja de fato estas pedras, a plenitude da força e da expressão do que Cristo é em minha vida e em sua vida. Olha, nós chegamos ao final. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus.